Bora resolver comigo essa questão 11 de linguagens do Enem 2025. Galera, essa foi uma questão muito boa, uma dificuldade ali em média, né? Aborda um aspecto de literatura que torna ela um pouco mais difícil, mas é uma questão muito interessante para a gente trabalhar em cima dela. Nessa questão você vai ver o quanto o Enem repete padrões. Vamos lá, primeiro a gente sempre começa lendo o enunciado e depois a gente vai ler a legenda, né? Olha o que ela fala. Nesse trecho, ao se referir à sua filha, o pai de Inocência reproduz os ideais românticos presentes na... Então a gente tem que procurar o que o pai de Inocência faz quando ele se refere à sua filha e reproduz ideal romântico. Então é basicamente isso. Você pega o enunciado, você destrincha ele. O que o pai de Inocência faz quando ele se refere à sua filha que reproduz o ideal romântico? Vamos ler o texto então. Vê o que ele diz pra gente. Vejo, disse ele, com algum acanhamento. Acanhamento é tipo hesitação, né? Então ele vê e disse com algum acanhamento. Que o doutor não é nenhum pé rapado, então o doutor não é nenhum pobre. Mas nunca é bom facilitar, né? Minha filha, então é o pai falando, Então o que o pai falou até agora? O pai falou, o pai disse, né, com medo, com acanhamento, com hesitação, que o doutor não é pobre, mas nunca é bom facilitar. Então não vai facilitar para citar o doutor, né? Minha filha fez 18 anos pelo Natal. E a rapariga que pela feição... Rapariga aqui é mulher, né? Moça. A rapariga que pela feição parece moça de cidade. Então, veja, ela parece moça de cidade, ela não é. Então, ela provavelmente é do meio rural. Mas veja como ele usa parece moça de cidade como um elogio, né? É muito ariscazinha de modos, então muito mesquinha de modos. É tipo assim, não tem bons modos, né? Mas bonita e boa deveras. Então, ela não tem os modos muito bons, mas ela é boa, ela é bonita, né? Coitada, foi criada sem mãe e aqui nesses fundões. Então, veja, exatamente, ela fala assim, olha, ela parece até moça de cidade, mas coitada, foi criada sem mãe e aqui nesses fundões, aqui nesse lugar, aqui nessa roça, né? Então, ele denigre o local onde ela foi criada. Percebe que nesse primeiro parágrafo, o que o pai faz nesse primeiro parágrafo? O pai o quê? O pai fala pela filha. Até agora, a filha não falou nada. É só o pai falando da filha e falando que ele vai dificultar para a filha casar com outro cara. Então, nem ela consegue decidir com que ela vai casar. É o pai que vai dificultar o casamento dela. Então, percebe que ela não tem poder nenhum de decisão aqui, né? Aí, olha o que o anunciado fala, né? Ao se referir à sua filha, o pai faz o quê? Então, aqui, ó, é justamente o pai se referindo à filha e a gente tem o pai botando todas as características da filha. Então, a filha aqui não tem direito de fala, né? Perfeito. Ora, muito bem, continuou Pereira, caindo aos poucos na habitual garrulice, né? Garrulice é tagarelice. Então, esse cara aqui, ele começou a tagarelar. Quando vi a menina tomar corpo, tratei logo de casá-la, né? Ah, é casada? Perguntou o Cirino. Isto é. É e não é. Então, tipo assim, ela ainda não tá casada. Falou assim, ó, minha filha não tá casada. A coisa está apalavrada. Então, tipo assim, como se tivesse uma perda de mão. Tá certo, mas ainda não casou. Por aqui costuma-se labutar no costeio do gado. Aqui, costeio do gado é tipo você tocar o gado, né? Você tocar o gado para São Paulo, um homem de mão cheia, né? Que talvez o senhor conheça, o Manedão Doca. O que é homem de mão cheia? Um homem rico. É um homem rico. Então a coisa tá apalavrada, porque um homem rico vai pagar para casar com ela, né? Não, respondeu Cirino abanando a cabeça. Então Cirino não conhece esse Manedão Doca. Pois isso é um homem às direitas, então é um homem certo, desempenado e trabucador. Desempenado e trabucador é um homem trabalhador, como ele só. Fura esses sertões todos e vem tangendo ponte de gado que mete em pasmo. Então ele vem trazendo ponte de gado que, pô, assusta qualquer um. Também dizem que tem bichado muito e ajuntado cobre grosso, então tem juntado muito dinheiro. O que é possível, porque ele não é gastador e nem dado a mulheres. Uma feita que estava aqui de pousada, olhe, neste mesmo lugar estava ainda Messias ainda agorinha. Falei-lhe em casamento. Então o pai falou com casamento com esse cara. Isto é, deles um toque, porque os pais devem tomar isso para si o bem de suas famílias. Então, novamente, é o pai decidindo pela filha. Não acha? Boa dúvida, provou Cirino. Dou-lhe toda a razão, era seu dever. Aí vê, tem pontos-chave no enunciado que fala o seguinte. Nesse trecho, ao se referir à sua filha, reproduz ideais românticos. Então, primeiro você tem que saber quais são os ideais românticos, né? Primeiro ponto, eu já sei a resposta. Ao ler o texto, tu já tem que começar a criar a resposta do enunciado. Olha, o que o pai faz quando ele se refere à sua filha? Pô, ele decide tudo por ela. Então, é o exemplo claro de a sociedade patriarcal. Mas quais são os ideais românticos? Cara, quando a gente fala de romantismo, o romantismo ele foi um movimento literário que surgiu no Brasil, principalmente, mais ou menos ali em 1830. Aí você tem que entender qual era o contexto de 1830.
Antes do romantismo, a sociedade vivia num racionalismo absurdo, né? Havia tido ali o classicismo, havia tido o barroco, havia tido o arcadismo antes do romantismo, né? O romantismo ele vem logo depois do arcadismo, que é uma escola literária que pega o bucolismo, que é a vida no campo, você viver tranquilo no campo, né? Você viver bem, tá? Então isso é o arcadismo, é o carpe diem, viva cada dia, né? Enfim. E aí o romantismo, ele vem contra esse racionalismo, então ele pregava o emocionalismo. Só que quando ele chega no Brasil, o Brasil acabou de ter sofrido a independência, né? A independência de Dom Pedro I foi lá em 1822, onde ele declarou a independência ou morte. E aí, se você entender esse contexto, o que era Brasil? Eu não sei, o Brasil foi colonizado por Portugal, o Brasil era uma colônia, mas e agora? O que é? Brasil independente, qual é a figura do Brasil? Então o romantismo, ele vem justamente para dar essa identidade brasileira. E aí começaram a pensar, pô, como que a gente pode dar identidade pro Brasil? Porque, veja, o Portugal, a identidade dele de grandes navegações. Por exemplo, se você olhar para a Noruega agora, qual é a identidade da Noruega? O Viking. Mas qual é a identidade do Brasil? A gente não sabe a identidade do Brasil. E aí vem o romantismo. A gente tem a primeira fase de romantismo no Brasil, que é a fase indianista ou nacionalista, onde a gente tem um nacionalismo utópico. Né? A gente tem um nacionalismo que a gente, tipo assim, se cega e fala: olha, o Brasil é muito lindo, o Brasil é muito bonito, a natureza do Brasil é muito boa, olha, as matas do Brasil são mais bonitas do que tudo, né? Então a gente começa o quê? Começa a exaltar o Brasil de forma cega. E junto com esse nacionalismo, existe uma coisa chamada indianismo, né? Por isso que é a fase indianista. É a gente exaltando o índio como bom selvagem, exaltando o índio como herói nacional. E a gente entra aqui na segunda fase. Bem, na segunda fase, a gente chama de fase ultrarromântica ou mal do século. Essa fase, a gente começou a idealizar a mulher, idealizar a morte, então tem ali muito suicídio, a galera fica meio doida da cabeça mesmo, fica emocional demais. E a gente vem a terceira fase, que é a fase condoreira ou social, que eles continuam sendo emocionados, mas eles usam esse emocionalismo para alguma coisa. Eles usam desse emocionalismo para fazer críticas sociais. Então, algo que é realmente útil à sociedade. E uma coisa que é comum a todas essas três fases é o seguinte: tudo que é dito sobre a mulher, o homem que diz. Percebe? Então, mesmo que tenha a idealização da mulher, nossa, aquela mulher é uma figura inalcançável, aquela mulher é muito bonita, meu Deus, eu não consigo ficar com essa mulher. Ainda assim, tudo que é dito sobre a mulher, quem fala é o homem. Então, a mulher tem o seu lugar referendado pelo homem. E aí, já teve uma questão, tô me recordando aqui agora, do Enem 2021. Exatamente igual essa questão. Você tinha um texto onde dois homens discutiam sobre uma mulher. Me recordo que era uma mulher que vestia preto, que deu esmola a um mendigo, né? E aí começaram a falar, pô, essa mulher, ela é casada? Ah, não, não é casada. Não, é viúva então, naturalmente. Não, ela não é viúva. Ah, então ela é o quê? Bom, ela é, não é? Pá, 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 pá. E aí, qual era a resposta? A resposta era: a mulher tem seu lugar e identidade, referendados pelo homem. Então, nesse trecho, ao referir a sua filha, o pai de inocência reproduz os ideais românticos presentes na pô, letra A. Valorização do ambiente rural? Não, na verdade, ele denigre o ambiente rural. Como assim, José? Ué, ele fala: parece moça de cidade. Nossa, sobreviveu a esse lugar, sobreviveu a esses fundões. Como é que ele tá valorizando? É como falar assim: pô, sobreviveu a essa merda aqui que a gente vive. Letra B. Figura decorativa da mulher, ou seja, a mulher só serve como uma decoração, ela não é protagonista, é verdade. Antiprotagonismo masculino, perfeito. O homem dita tudo que a mulher vai fazer, dita com quem vai lá casar, se ela é bonita, se ela é boa ou não, se ela é comportada ou não. Então o homem dita tudo da mulher, então a mulher é só uma figura decorativa, é só um rostinho bonito. É isso. Exatamente isso que o pai faz. E esse ideal romântico ele que reproduz. Não é um ponto-chave do romantismo. Você tem que entender que quando teve o romantismo, olha a época. Associa com o período histórico. Competência 5, né? A competência 5 você tem que também associar com valores históricos. É uma sociedade patriarcal, 1830, 1850, sociedade patriarcal, completamente patriarcal. Então quem que decide as paradas? Os homens, pô. Acabou. Pronto. Né? Letra C. Equivalência de origem social. Não, na verdade, a gente vê ali o homem muito mais rico do que a mulher. Tanto que o pai é safado. Ele tá querendo que ele se case com ela porque ele quer dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque o homem é muito rico. Sacou? Então não tem uma equivalência. Equivalência você tá, ó, no mesmo nível. Não existe isso aqui nesse texto. Aí a letra D. A letra D é boa. Pega muita gente. Importância do dote como condição pro casamento. Tem duas coisas que estão erradas. Primeiro, dote tá errado. Por quê? Porque não tem dote. Ah, José, mas você acabou de falar que o cara é muito rico. Sim, o cara é muito rico. O que é dote? Sabe o que é dote? Você não sabe o que é dote. Você marcou essa alternativa, você não sabe o que é dote. Dote é um dinheiro que o pai da noiva paga o homem pra casar com a noiva. Aqui é o contrário.
Aqui o homem que tem dinheiro, o pai da noiva é quebrado. Então não tem dote. Sacou? Mas não tá errado só por isso, não. Tá errado também porque não reproduz ideal romântico nenhum, né? A importância do dote não é um ideal romântico comum daquela época, entendeu? Até é um ideal daquela época. Mas não é um ideal romântico reproduzido pelo pai quando o pai se refere à sua filha. Essa é a sacada. Então tá errado pelos dois pontos. Não responde enunciado porque não tem dote. Não tem dote. O pai não tá pagando, cara. Entendeu? Show de bola. Letra E. Aura de mistério. Não tem aura de mistério nenhum sobre a identidade da jovem. O pai literalmente falou tudo sobre ela. Ela só não teve lugar de fala. Entendeu? Então por isso que ela é uma figura decorativa. Isso aqui é tranquilinha, trivial. Vou marcar aqui a letra B, bem padrãozinha, né? Tá bom? Bem, se você gostou dessa resolução, já envia para um amigo seu que também vai fazer o Enem e já deixa o like aqui e eu te vejo na nossa próxima resolução de questão. Até mais!